e bem-vindos a mais um podcast do Cavalo Lusitano. Hoje temos um entrevistado muito especial. Filipe Pimenta de seu nome, um homem do Norte, completou meio século, portanto uma idade bastante redonda. Ele não precisa de muitas apresentações, mas ele é, entre muitas outras coisas, proprietário do Centro Equestre do Val do Lima, em Ponte Lima. É o grande organizador, grande motor da Feira do Cavalo de Ponte Lima, mas isso já falaremos mais em pormenor, mas não só, tem-se especializado também na organização de eventos, a Agrovoga, também organizou o Rural Beja, vários espetáculos equestres de renome internacional, turismo equestre a cavalo e com o cavalo, organizador de provas internacionais de dressage, saltos de obstáculos, equitação de trabalho, horseball, portanto, uma pessoa que tem créditos firmados na praça, uma pessoa conhecedora e que sabemos que quando há uma organização do Filipe Pimenta temos sucesso assegurado de certeza, e ainda por cima com as limitações físicas que tem, que é notável, e eu passo a dizer isto logo ao início, que é, teve um acidente quando era jovem, que lhe amputou um braço com um acidente de trator, e mesmo assim nunca desistiu, é uma pessoa perseverante e que conseguiu chegar ao mundo de hoje com obra feita, como eu disse. Filipe, muito obrigado por nos conceder esta entrevista. É um gosto estar aqui no vosso podcast e na PSL, que é sem dúvida um grande motor e dinamizador do cavalo lusitano, a grande marca nacional, que eu acho que está ainda muito pouco aproveitada, mas a PSL tem sido sem dúvida uma estrutura que pode realmente agora ir para o futuro ser uma mais-valia na estratégia do cavalo lusitano, grande marca nacional e com forte potencial. Muito obrigado por nos conceder esta entrevista. Então, começando aqui com a nossa conversa completamente informal, como eu disse, sendo o grande responsável pela organização da Feira do Cavalo de Ponte Lima, como tem visto a evolução deste certame ao longo dos tempos? Antes de mais, também queria reforçar que o cavalo e o potencial do cavalo é realmente, portanto, eu introduzi a conversa por aí, porque tem que haver mesmo essa estratégia, não é? À volta do cavalo. E antes de mais, todo este currículo que falou, há aqui uma coisa muito importante, que é a paixão pelo cavalo, a paixão pela organização, e a organização sempre com o objetivo de ativação e promoção do cavalo, da região, do país. Portanto, é essa paixão que também faz fazer coisas, fazer o melhor possível, que tenha a maior projeção possível internacionalmente. Portanto, a paixão essencialmente que me move no cavalo e como estratégia futura. E por isso é que nunca desistiu, mesmo com estas limitações, sim, estas adversidades, isso não é? Portanto, conseguiu, falou, é isso mesmo. E ter sucesso. Então, e relativamente à Feira do Cavalo de Ponte Lima, como é que tem visto esta evolução, que hoje em dia é um mapa, não é? As pessoas já pensam na Feira do Cavalo de Ponte Lima. A Feira do Cavalo de Ponte Lima, portanto, eu fui desafiado na altura pelo Presidente da Câmara, o Engenheiro Daniel Campelo, que também percebia a importância do cavalo e do mundo rural, que é um defensor do mundo rural, porque como digo, é o que nos distingue nacional mas principalmente internacionalmente. E fui desafiado pelo Daniel Campelo. Eu, em minha casa, a nossa casa, portanto, o Centro Hípico, é um projeto de família, não é? Claro que há muito lá está, a minha paixão, mas é um projeto de família. Mas em minha casa já tinha organizado várias competições, já tinha com algum destaque, finais da Taça de Portugal, entre outras coisas, e a Feira do Cavalo aparece depois disso, o recinto da Feira do Cavalo. E na altura o engenheiro Daniel Campelo falou comigo, porque já tinha percebido também que nós que conseguíamos organizar as coisas bem organizadas, e falou comigo, o que achas de se fazer, de se criar um recinto para se organizar competições, para se fazer uma feira do cavalo e tal. Pronto. Provavelmente na altura não tinha bem também a noção do potencial das organizações internacionais, que aí sim é que nós conseguimos. Isto foi cerca de quê? Há 15 anos Isto atrás? Foi há mais, vai fazer 20 anos. Já vai fazer 20 anos. Foi a primeira Feira do Cavalo foi em 2007. E eu, pronto, ok, comecei a pensar no assunto, falei com algumas pessoas, o Sousa Cardoso, por exemplo, que ainda ele faleceu pouco tempo depois, mas ainda falei muito com ele sobre a Feira do Cavalo, o evento, o que é que não poderia falhar, porque primeiro não queria falhar com o Presidente da Câmara e muito menos com Ponte Lima, não é? Portanto, pronto, impus uma entrega de minha parte numa estratégia, ok, o que é que vamos fazer? Não pode ser igual aos outros, porque senão podemos não ter sucesso e há sempre uma comparação. Pronto, e ficou logo definido desde o início que a capacidade do recinto das infraestruturas
para conseguirmos organizar competições internacionais era essencial. E criou-se um evento, uma feira do cavalo, não será propriamente uma feira do cavalo, mas é um evento desportivo, onde o principal ator é o cavalo lusitano, e os criadores, e até costumo dizer que os criadores de cavalos são o motor daquele grande evento. Em 2008 foi logo premiado pelo Turismo de Portugal como evento de excelência do ano, portanto, foi que de certa forma foi a confirmação de um trabalho pensado, de um trabalho bem executado e de uma estratégia bem definida. Portanto, eu acho que isso que é muito importante para nós conseguirmos objetivos. E pronto, portanto, isso foi essencial. Começámos a trabalhar com os arquitetos, com o projeto, portanto, as dimensões, porque também nem eram, ainda hoje os arquitetos não sabem muito o que são dimensões mínimas para as competições, e pronto, foi dos primeiros pisos, ou talvez o primeiro piso geotêxtil em Portugal. Com aquela dimensão. Com aquela dimensão, mas eu acho que nem com dimensões mais pequenas, acho que não havia mesmo. Ou se havia, talvez com porta, não sei. Portanto... E começámos a marcar pela diferença. Centraram-se essencialmente qualidade das pistas, dos pisos, das instalações, bastante acolhedor para os criadores, não é? Porque agora tem uma lista de espera imensa, sim. Não é? Portanto, o que se fez logo de início, o que se pensou de início foi um evento esportivo, mas tem que haver uma área social, tem que haver, os criadores têm que se sentir bem, têm que se sentir convidados, os cavaleiros também, e fazer bem, ou seja, organizar bem, organizar competições que possam dignificar o cavalo, os cavaleiros e Portugal. E eu não tenho dúvida nenhuma que a Feira do Cavalo e o recinto de Ponte Lima foi um motor para, também ajudou a desenvolver o que é hoje a competição, porque inspirou até outros projetos. Hoje há vários projetos em Portugal fantásticos, na altura não havia assim tantos, com aquela dimensão e com aquela qualidade. Eu julgo que a proximidade ao centro da vila também foi muito importante, ou seja, realmente tem características únicas, e pronto, e a partir daí tudo ficou mais fácil. E não diz uma coisa também importante, que é, estamos aqui no evento lusitano, como é lógico, estamos a dar destaque ao cavalo lusitano, mas a Feira do Cavalo de Ponte Lima também privilegia as outras raças portuguesas de equídeos, mas não só, muito destaque ao cavalo do Garrano, que é do solar da raça, a apresentação do Sorraia, tem raças autóctones bovinos, de suínos, portanto, tenta ligar esta parte toda do mundo rural. Eu acho que é isto que eu falei logo no início, a força do cavalo lusitano. Nós organizamos um evento com dimensão nacional e projeção internacional, conseguimos com alguma facilidade, através do cavalo lusitano e dessa organização, comunicar uma região, comunicar um país além fronteiras. Portanto, a ideia de ter o pavilhão das raças autóctones é precisamente para quem nos visita de outros países possam perceber a essência da região, a essência de um país, porque os eventos só fazem sentido se trouxerem esse retorno, que é muito importante. Não falámos nisso, mas também fez parte da estratégia inicial, ou seja, vamos organizar um evento que traga retorno. E retorno para quem? Para além do cavalo e dos cavaleiros e dos criadores e de tudo isso, tem que haver um retorno para as pessoas, ou seja, o evento tem que ter qualidade e dimensão para que a parte turística, os hotéis, os serviços sejam ativados, para que depois realmente, ok, vale a pena continuar, vale a pena crescer, vale a pena fazer mais. Portanto, isso é muito importante. Tem que ter sempre uma perspectiva de retorno económico para a região. E depois, há um outro retorno que nós não conseguimos calcular, que é o retorno de visibilidade e de projeção internacional. Portanto, que também é muito importante que eu tenha, porque se o cavalo está a ser criado e tem presença, o nosso lusitano, em dezenas de países, nós, se fizermos as coisas bem feitas, conseguimos comunicar facilmente para dezenas de países. Para além do cavalo, conseguimos comunicar o país, conseguimos comunicar a região, conseguimos comunicar os produtos, ou seja, é turismo. Sendo que o turismo é o grande ativador da nossa economia, o cavalo pode ser um grande parceiro. Eu tenho uma frase que tenho dito, que o nosso cavalo foi nosso parceiro na guerra, no transporte, no trabalho, nos espetáculos das reais, etc. Ou seja, sempre dignificou Portugal, e hoje é parceiro na comunicação. Porque, claro que se for um cavalo de alta competição, ajuda ainda mais a comunicar, não é?
mas é parceiro na comunicação internacional, ou seja, é um grande produto que nós temos, que liga paixões. Portanto, voltámos ao início da conversa, a paixão é que faz que tudo isto funcione, e nós conseguimos realmente com um cavalo chegar aos 4 cantos do mundo, com o nosso cavalo, o cavalo com características únicas, o cavalo que as pessoas montam, gostam de montar, que representa uma história, porque isso também é muito importante, cada vez mais o nosso cavalo, e as pessoas querem histórias verdadeiras, estão fartas de histórias inventadas e da carochinha, né? Portanto, as pessoas querem histórias verdadeiras. E o nosso cavalo é uma história verdadeira. Portanto, nós temos criadores seculares, nós temos pessoas ligadas aos cavalos de famílias seculares. Portanto, essa história é a história que as pessoas que estão nos Estados Unidos ou noutro país qualquer querem ouvir. Depois, claro que o cavalo tem que ter qualidade. Claro que sim, isso é fora de... Mas se não tivermos essa história, perdemos muito. Ou seja, se não houver esse legado, não é? Aqui há um legado fortíssimo, que é o cavalo que ajudou no trabalho de campo, os criadores que o aguentaram porque precisavam dele para trabalhar, mas a dada altura, se calhar, alguns podiam ter desistido porque não era rentável. O que é certo é que muitos criadores continuaram com um cavalo com uma genética que seria ancestral e que hoje deu resultado a cavalos campeões do mundo de equitação de trabalho, cavalos campeões do mundo da trelagem, cavalos nos Jogos Olímpicos de dressage, portanto, cavalos nos saltos de obstáculos, mais ou menos pensado. O que é certo é que esse é o resultado. Temos aqui uma margem de crescimento, claro que temos, mas nunca nos podemos esquecer da base, e que realmente, rapidamente nós conseguimos, com uma base secular, não é? Rapidamente conseguimos evoluir a raça. Claro que é preciso haver criadores com visão para o fazer, claro que é preciso haver criadores e pessoas que saibam fazer, mas a base genética é a grande resposta, e os criadores são os grandes responsáveis pelo cavalo, acho eu, pelos cavalos que temos hoje. Posto isto, e voltando outra vez ao mesmo, Cavalo Lusitano, uma marca portuguesa de topo que nós temos em Portugal, que há aqui um trabalho a fazer. Ficou o desafio à PSL, que já temos falado, a PSL será a instituição a reunir com o governo, ou seja, um plano estratégico, sendo que há agora também a Associação Nacional de Municípios do Cavalo, que pode ser um grande parceiro na estratégia do cavalo lusitano e na estratégia da promoção de Portugal, tendo o cavalo como grande embaixador e bandeira, não é? Nós podemos estar representados em grandes eventos em todo o mundo, de destaque, com o cavalo e outros produtos, não é? Do mundo rural, ou seja, o cavalo também é do mundo rural, é a ruralidade, e a ruralidade é que tem o produto de excelência, não é? Portanto, o produto de excelência, o qual pode ser, sem dúvida, o nosso grande embaixador e pode ser ainda mais valorizado como parceiro. Ainda bem. É verdade, e disse aqui algo marcante também, que é esta Feira do Cavalo de Ponte Lima é uma feira com identidade, e o Filipe Pimenta gosta muito disto, que é organizar eventos com identidade. Eu andei a pesquisar um bocadinho sobre o seu percurso, e é verdade, isso é uma marca identitária da região, como disse, a Feira do Cavalo de Ponte Lima, com um público estrangeiro, se calhar, muito dominante, se calhar, de que visita a feira. Podia-nos contar, por exemplo, tem a ideia destes 17 anos de feira? 18, sim, 17 ou 18 anos, vai fazer já 20 anos, quais no próximo ano, mas houve o interregno do Covid, não é? Quais é que seriam os momentos mais marcantes, os eventos mais marcantes da Feira do Cavalo de Ponte Lima, que é hoje em dia uma bandeira, um ponto de referência no norte do país relativamente à cultura do cavalo? Sim, e à organização? Há vários, como digo, nós organizamos dentro da feira campeonatos da Europa de equitação de trabalho, por exemplo, são momentos muito fortes, nas várias modalidades, são sempre momentos fortes. Há o destaque do turismo de Portugal, ou seja, reconhecer um evento, isto não estamos a falar de eventos de cavalos, estamos a falar de todo tipo de eventos, e a Feira do Cavalo ser destacada, portanto isso foi sem dúvida um garantir que estávamos no caminho certo. Mas eu acho que o grande momento da Feira do Cavalo foi o primeiro ano, ou seja, foi quando as pessoas chegam e são surpreendidos pela dimensão do recinto, pela qualidade do recinto, por quem lá estava, por quem fazia parte, não é? Eu, quando começo o percurso de, ok, vamos avançar,
comecei a falar com várias pessoas sempre, para tentar, ok, isto não é fácil, porque nós conseguirmos levar criadores de todo o país a um evento no Norte que não tinha história, por muito que eu apresentasse e dissesse que ia ser um projeto fantástico e importante, portanto, aquilo, a maior parte das pessoas não acreditaram, não é? Achavam que aceitaram os que estavam presentes na altura, que eram criadores de muito prestígio, logo nas primeiras 11 casetas, 11 espaços para criadoras, que enchi rapidamente. Quando falei com as pessoas, todos aceitaram os primeiros 11. Hoje são 70 e tal, mas eu achei que alguns achavam que isto não iria acontecer, porque era pensar alto demais. Portanto, e eu acho que o impacto, quando as pessoas chegaram, esse foi o grande momento. Ou seja, é por isso que eu acho que é muito importante pensar bem antes de fazer, pensar bem, e quando se fizer não interessa a dimensão, mas tem que marcar, ou seja, a tal identidade. Ou seja, o evento ou a marca, seja a criador de cavalos, seja um hotel, seja o que for, tem que marcar logo, ou seja, tem que tentar transformar-se em marca o mais rápido possível, porque uma marca é algo que é reconhecido, é a identidade e há outras coisas, mas, portanto, eu acho que esse primeiro ano foi realmente muito importante, porque nós conseguimos surpreender toda a gente, inclusive as pessoas de Ponte Lima, as pessoas que foram ao evento, foi logo um sucesso, milhares de pessoas, ou seja, não sei se houve várias pessoas a ajudar, mas Deus também há de ter ajudado, e o que é certo é que foi um sucesso gigante, e pronto, e que depois nos motivou a organizar grandes competições. No ano a seguir tivemos 4 estrelas de saltos de obstáculos, um dos maiores, tivemos, sei lá, mais de 1 hora na Eurosport com transmissões de Ponte Lima e de... Pois, que é uma portanto, coisa etc. Portanto, mas uma coisa importante que aqui se calhar as pessoas não sabem é que isto não é só a Feira do Cavalo Ponte Lima hoje em dia, no primeiro fim de semana de julho. Conseguiram organizar ao longo do ano todo calendário importante de provas desportivas que mantém o recinto ativo, que mexe o turismo, a restauração, comer tão bem na vila mais antiga de Portugal, não é? Pois, é isso e portanto mesmo. isso é fundamental. Conseguiram cativar, tem a tal identidade. Muito bem. E como é que tem visto, já falou um bocadinho, mas tentado pormenorizar e concretizar, como é que tem visto a importância do cavalo lusitano na evolução da Feira do Cavalo Ponte Lima? É isso mesmo, o cavalo lusitano é o motor, e os criadores são o motor da Feira do Cavalo Ponte Lima. É a internacionalização, é a promoção de um produto, e repara, o cavalo é que realmente pega na vila mais antiga de Portugal, na vila gastronómica, na vila dos jardins, na vila florida, na vila que tem a Ponte Romana e que tem os solares, pega e que tem as raças autóctones e tem a natureza, tem áreas protegidas, e pega em tudo aquilo e comunica para o mundo. Portanto, o cavalo é o grande parceiro, o cavalo lusitano. E eu acho que por vezes isso fica meio esquecido. Não é? Nós estamos sempre à procura de arranjar o cavalo para ir aos Jogos Olímpicos, e achamos que esse é o principal objetivo. Claro que é importante, mas muito mais importante é todos os cavalos que nos comunicam no mundo, porque esses é que nos vão ajudar a ativar a nossa economia e vão ser os grandes parceiros. Agora, é preciso criar um plano para isso também, como é óbvio, não é? Claro. Mas para Ponte Lima tem sido isso. Portanto, o cavalo lusitano é realmente o grande motor. Depois temos tido aqui um alinhamento estratégico também importante, que é a Feira do Cavalo Ponte Lima normalmente acontece no fim de semana imediatamente a seguir ao Festival Internacional do Cavalo por Sangue Lusitano, e isso, parecendo que não, traz um manancial de pessoas de todo o mundo ligados ao cavalo lusitano. Sim, sem dúvida. O festival é o grande evento do cavalo lusitano que se faz no mundo, e a Feira do Cavalo de Ponte Lima estar perto, portanto, isto foi estratégico, falando com o Sr. Cardoso, na altura, que infelizmente não conseguiu estar na primeira Feira do Cavalo, mas foi muito importante para mim, é uma pessoa que eu gostava de falar e ouvia, e uma pessoa com ideias, era visionário, era preciso perceber, não é? E tem o homenageado porque tem prémios em sua referência, não é? E o Paulo Barreiros Mota também, que foi uma pessoa de referência para mim, um cavaleiro importante, ou seja, um cavaleiro que percebia o cavalo lusitano, como poucos cavaleiros, e nós temos o troféu Francisco Sousa Cardoso e o troféu Paulo Barreiros Mota. Mas estávamos a falar desta parte identitária. Sim, e da ligação ao festival. Do cavalo é muito importante porque o festival, de certa forma, ajuda. Portanto, são 2 eventos que trazem pessoas
de outros países a ficarem em Portugal. E em vez de ficarem em Portugal 3 dias, ficam em Portugal 10 dias, vêm os nossos cavalos, vão aos nossos restaurantes, etc. Ativam o mercado, não é? Ativam o mercado. E agora falando um bocadinho também da parte do desporto. Como organizador de grandes eventos desportivos e equestres, como já disse, como é que tem visto a evolução do desporto equestre em Portugal e como é que vê o papel do Lusitano nessas diferentes disciplinas equestres? Eu acho que tem havido, primeiro tem havido infraestruturas, todos os anos a aparecer coisas fantásticas, né? Projetos novos, projetos que dignificam a alta competição. E Portugal. Cada vez mais cavaleiros, cada vez melhores cavaleiros. As escolas profissionais, as escolas superiores têm tido aqui um papel importantíssimo na criação de mais cavaleiros. Há muito mais gente a montar bem a cavalo do que havia há 10 anos atrás, do que havia há 20 anos atrás. Porque, claro, há os mestres, mas em termos de quantidade há muito mais gente. Portanto, a probabilidade de nós termos bons cavaleiros aumenta muito, ou seja, em qualquer das modalidades. Portanto, o desporto eu acho que tem crescido o número de eventos e o número de cavaleiros a participar. A qualidade também tem. Nós temos cavaleiros de prestígio em saltos de obstáculos na Europa e no mundo. Equitação de trabalho, Portugal e os cavaleiros portugueses e o nosso cavalo é a grande referência mundial, que eu acho que é uma modalidade importantíssima para o nosso cavalo, porque aí também se conta uma história, não é? A história do trabalho de campo, até trazida para a competição, mas há uma história, lá está, uma história verdadeira, porque eu acho que algumas competições podem ser mais inventadas, não é? Não deixam de ser. A equitação de trabalho se calhar não é. A equitação de trabalho é uma competição que poderá ainda não ter a dimensão internacional que já deveria ter, ou que poderia ter, mas isto é mesmo assim. Mas tem também crescido há os muito lobbies, e Ponte Lima tem ajudado. Tem crescido imenso e Ponte Lima tem ajudado, mas eu acho que o país inteiro tem ajudado. Mas essa conta realmente uma história verdadeira de competição, porque há uma história por trás, pode-se contar. E eu acho que isso é mesmo distintivo em termos de agarrar a nossa raça. Mas eu acho que o desporto tem crescido, temos mais e melhores cavaleiros, e o desporto também nos comunica muito, e depois há muito aquilo e voltando à economia, ao turismo do cavalo e o turismo a cavalo, há cada vez mais cavaleiros internacionais que vêm montar a cavalo a Portugal nos concursos, não é? É o turismo a cavalo, há também o turismo equestre, importantíssimo. O nosso cavalo também ajuda a comunicar Portugal, mesmo que depois os cavalos que façam os percursos, uns podem ser lusitanos, outros podem ser cruzados, mas isso não é o mais importante. O importante é que o cavalo ajuda a comunicar o país como destino. As rotas onde há séculos se passavam, as pessoas se deslocavam de cidade em cidade, país em país, portanto, aquilo está tudo traçado. Há caminhos romanos. Nós não temos vários caminhos romanos, em Ponte Lima temos, mas não só em Ponte Lima, no país. Estradas romanas, estradas com 2000 anos. Não se pode tocar naquela estrada. Olha, é quase como ao cavalo. Pode-se tocar, deve-se evoluir, mas no dia em que nós modificarmos o nosso cavalo, no dia em que o nosso cavalo deixar de ser o nosso cavalo, não é? Ou no dia em que aquele caminho de 2000 anos for alargado e lhe puserem alcatrão, terminou. Perde a tal identidade. Terminou. Percebe? É outra coisa. Pode ser muito melhor, mas o que está para trás terminou. Portanto, aquele caminho nunca mais vai ser a mesma coisa. Percebe? O caminho que tinha 2000 anos, em pedra sobre pedra, rasgado, dos carros de cavalos e carros de bois passar, depois de ter o alcatrão e alargado 4 ou 5 metros, nunca mais é o mesmo. Portanto, eu acho que o nosso cavalo não pode perder essa identidade, sendo que a nossa raça é tão versátil e a base genética será versátil de forma a nós conseguirmos ter cavalos de diferentes dimensões e de diferentes capacidades desportivas e lazer, que se calhar é o mais importante. Por isso é que não pode terminar aquilo que nós temos a certeza que funciona, que é, se calhar, nosso grande mercado, que é o mercado das pessoas apaixonadas, que querem cavalos bonitos, bons, que pagam por eles, mas que têm que servir para eles montarem. Portanto, e não podemos perder isso. Mas também não podemos perder o foco da alta competição. Portanto, isto é preciso aqui definir, portanto, a estratégia de cada criador e objetivos, e têm todos razão, desde que se consiga atingir os objetivos. Claro. E agora, falando um bocadinho, sendo proprietário de um centro equestre,
do Vale do Lima bastante importante, de referência, que já como falou que era o início, e também como empresário ligado à área, ao turismo equestre, à construção civil. Como é que tem visto este mercado a girar à volta do cavalo lusitano nas diferentes áreas? Mercado interno, mercado externo, visita de estrangeiros, mas não só do cavalo, trajes, costumes, tradições, cultura equestre, aulas de equitação, participação em eventos. Como é que tem visto esta ligação toda na fileira do cavalo? A fileira do cavalo, isso mesmo. O Centro Equestre Vale do Lima é um projeto, como disse há pouco, de família, não é meu. Eu realmente fui o impulsionador, fui eu que chateei a cabeça ao meu pai para avançar com um projeto diferente. Também na altura já marcou a diferença, né? Era um projeto muito giro e ainda é. Portanto, eu vejo o cavalo como tudo isto, ou seja, mais uma vez o cavalo lusitano, as pessoas que vêm à procura do nosso cavalo lusitano não vêm só para comprar um cavalo lusitano. Cada vez mais eu sinto isto. As pessoas vêm para, ou melhor, por vezes até vêm para comprar um cavalo lusitano, mas eu sei e há muitos casos onde as pessoas, porque o principal ativador económico não é a compra ou a venda do cavalo lusitano, que isso representa muito pouco. Vale o que vale, mas representa pouco. Agora, o que o cavalo representa como ativador económico, isso pode ser gigante nos grandes eventos, não é? Veja, dos grandes eventos do país, o cavalo está presente. A Galgá, por exemplo, é um dos maiores eventos do país. Não sei se será o maior, mas se não for maior, é um dos maiores eventos. E o cavalo é o principal ator. Mas depois há outras grandes, a Feira do Cavalo de Ponte Lima também, e há outros grandes eventos pecuários, agropecuários, onde passam centenas de milhares de pessoas no país, onde o cavalo é, sem dúvida, um ativador desses grandes acontecimentos. Não é só o comércio do cavalo lusitano em si, Não, é tudo o que traz à volta, a família, as pessoas. O comércio é muito redutor, e mesmo que se venda cavalos muito bem vendidos, isso é muito pouco. Isso, repare, eu costumo dizer que às vezes uma fabriqueta qualquer fatura muito mais do que o cavalo lusitano em Portugal. Direto. Agora, o indireto é milhões, é muitos milhões. Lá está, é a tal marca que nos transporta, é os eventos, é as pessoas que vêm comprar cavalos a Portugal e deixam ficar cá os cavalos a ser montados cá. Porquê? Porque se apaixonaram pelo cavalo e por Portugal. A cultura equestre, as tradições, este património imaterial da humanidade. A gastronomia, as pessoas recebem bem e a seguir até querem comprar uma casa. Isto tem acontecido muito. Querem comprar uma casa em Portugal. Outros até querem trazer uma parte da empresa para Portugal. Portanto, isto tem uma força realmente incalculável, mas que tem que ser planeada em termos de estratégia, de estratégia de associativismo, de estratégia do país, do governo. Ou seja, é o tal produto, o cavalo como um produto de excelência, promotor internacional, que nos pode ajudar a promover tudo o resto. Ou seja, que nos pode ajudar a promover as raças autóctones, a nossa gastronomia, o destino, a nossa história, porque nós depois temos muito para mostrar. E as pessoas. É verdade. E agora falou aqui de uma coisa importante, deste motor todo, esta fileira. Então e aqui agora o papel da APSL, da Associação de Criadores de Cavalo por Sangue Lusitano, nesta envolvente toda da promoção do cavalo lusitano, mas não só, desta fileira. É essencial. Portanto, o papel da APSL é essencial, porque a APSL, para além de controlar a raça e a genética e o livro e portanto, essa parte burocrática é importantíssima, é também, de certa forma, dinamizador de competições, organiza o Festival do Cavalo Internacional do Cavalo Lusitano, que é um evento com muito prestígio, e liga os criadores. Portanto, pode ser aqui um elo de ligação. Não sei se será bem esse papel, mas acho que pode pensar nisso, ser o elo de ligação entre os criadores, instituições, organizações, governo, para que se consiga realmente catapultar o potencial do cavalo. Acho que é fundamental isso, e muito bem. Realmente, agora, relativamente ao cavalo lusitano, que pontos é que pensa que devem ser seguidos? Que estratégia é que deveríamos seguir para continuar a suportar este crescimento do cavalo lusitano como símbolo de Portugal? O que é que podemos fazer daqui para a frente? Filipe, tem ideias? As ideias, eu acho que a Associação Nacional dos Municípios do Cavalo... Era isso mesmo que eu queria que me falasse, que era um bocadinho sobre essa tendência. Eu acho que isso pode ser muito importante, ou seja, pode-nos ajudar muito a promover o cavalo, a promover a excelência e, através do cavalo,
promover todo um pacote portanto, o cavalo, isso já foi mais do que falado, que é o cavalo, o azeite, a cortiça, o vinho. Os produtos de excelência do mundo rural. A excelência de Portugal. Depois associada lá está à história, à cultura, ao saber receber, etc. Portanto, eu acho que essa pode ser, o cavalo lusitano pode ser um grande parceiro, sem dúvida nenhuma. Portanto, nesta atividade vamos ativar dos isso. municípios. E os municípios, como têm dimensão até para poder marcar presença internacionalmente, ou uma campanha nacional, ou seja, mas isto tem que ser ativado, não é? Nós queremos uma campanha nacional em volta da excelência nacional, com o cavalo, de certa forma, a ter essa linha da frente, porque nos ajuda. Qual é o outro produto que nós temos a ser criado em dezenas de países, que tem que ser registado em Portugal, que é montado por todo tipo de pessoas? Qual é o produto que temos? Só o lusitano. Qual é o produto que temos que junta numa Golgá centenas de milhares de pessoas, pessoas de todo o mundo, que vários dias, qual é o produto que nós temos do mundo rural que faz uma coisa dessas? Então, e falando aqui desta Associação dos Municípios ligados ao cavalo, é uma associação que tem tendência a crescer? Quantos é que foram os iniciais? 20. Já temos 20 municípios. Sim. Portanto, os fundadores, mas tem tendência a crescer imenso. Portanto, pode ir agregando outros municípios, claro, para ter uma voz ativa e cada vez mais poder. Sim, não é? E ser muito, muito perto da APSL, da Federação Equestre, das instituições, da formação, do turismo, porque tudo isto é turismo, ou seja, tudo isto são a alta competição, os grandes eventos, os Jogos Olímpicos, é turismo. É a promoção de um país, é a ativação económica. No dia em que aquilo tudo não funcionar, não der retorno para um país, os países começam a pensar duas vezes. Claro que há também a importância, que é realmente de relevo, a importância do desporto e promover o desporto, isso sem dúvida que é muito importante. Mas aos dias de hoje temos sempre que associar a parte económica e a parte de retorno. E o cavalo tem que ser visto dessa forma, não é? É verdade. Até o Filipe agora, quase em jeito de conclusão, sendo uma pessoa com obra feita no meio, sem sombra de dúvida, é reconhecido como dos maiores organizadores dos tais eventos com identidade, com qualidade. Ideias para o futuro. O que é que lhe falta ainda mais fazer? O que é que os seus anseios, realizações pessoais e profissionais, o que é que lhe faltaria fazer para estar completamente realizado, já tendo uma obra tão vasta? Pois, eu não penso muito nisso, sou sincero. Eu gosto de criar marcas. Gosto de fazer coisas, tenho feito isso nos cavalos, mas não só, no turismo também. Eu gosto de criar, de fazer algo que seja, que marque pela diferença, que se transforme numa marca, ou seja, para se transformar numa marca dá um trabalho gigante, porque para além de ter que ser diferente, tem que ter qualidade e tem que chegar às pessoas. Portanto, o que eu quero continuar a fazer é isso, é desafiar-me a mim próprio. Só aceito desafios em que acredito e acho que mas gosto que me desafiem também, e acho que possam realmente ser reunidas as condições para se criar o sucesso, sendo que isto não é sempre assim, não é? No entanto, eu gosto de fazer, como digo, gosto de fazer marcas, gosto de criar marca, gosto de que essas marcas também sejam inspiradoras para outras pessoas, para outras regiões. Portanto, é o que eu gosto de fazer. Acho muito bem, Filipe. Eu acho que eu conheço já há muitos anos, é verdade, como amigo, acho que é uma inspiração, efetivamente é uma inspiração, e que continuo sempre, um grande bem-aja, e que continuo sempre com este espírito dinamizador em prol do cavalo e especificamente, em particular, do cavalo lusitano. Muito obrigado. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado.